200 Bonoso amigo.
glorifico, Senhor. Glória a Deus. Podemos tomar os nossos assentos. Glória a Deus. Queremos mais uma vez saudar os irmãos com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. No momento que se segue, vamos continuar a adorar e louvar com o coral. Amém. Vamos continuar a adorar o Senhor com o nosso coral, que vai estar nos levando a adorar o Senhor nessa tarde.
fazendo a leitura da biografia do pastor Gomes, enquanto missionário aqui em Angola. Amém? Logo em seguida vamos ter um momento de testemunhos, onde você que está aqui presente gostaria de falar alguma coisa, você que conheceu o pastor Gomes, conviveu com a pessoa do pastor Gomes e gostaria de falar alguma coisa a respeito, de maneira breve, procurar aí o obreiro auxiliar Isaac, que está aí, vai se colocar em pé, fica já no canto. O irmão que quiser poderá procurar o auxiliar Isaac e estaremos registrando. O auxiliar Isaac vai escrevendo, né? Glória a Deus. Assembleia Missionária Cristã, Ministério Visão Cristã Benguela, uma família para pertencer. Biografia fúnebre do pastor Francisco Gomes. Francisco José Cunha Gomes, pastor Gado, nasceu aos 11 de setembro de 1976, em Manaus, Amazonas, no Brasil. Filho caçula de seus pais, carinhosamente chamado pelos seus irmãos como Zezinho. Partiu para a eternidade aos 20 de dezembro do ano em curso, aos 49 anos de idade, vítima de apneia pulmonar ou apneia do sono, uma obstrução das vias aéreas, causando que a respiração para repetidamente. Enquanto missionário, pastor Gomes, em obediência ao chamado missionário e pastoral, mesmo sendo muito jovem, abraçou o desafio de vir a Angola no ano de 2004, sendo enviado à província de Benguela, onde, no ano de 2005, em um espaço alugado, inaugurou o templo da Igreja Visão Cristã, concretamente no bairro da Fronteira, na rua principal que dá acesso ao Salão Acácia 2000, bem de frente à linha férrea. Dizer que, neste mesmo templo, é onde o pastor Gomes viveu durante 4 anos, que esteve na província de Benguela. Durante este período, pastor Gomes dedicou-se exclusivamente a pastorear a igreja, inspirar jovens que se encontravam no mundo do álcool e delinquência, estabelecendo relacionamento próximo, onde realizou muitas partidas de futebol, estreitando laços com as pessoas, postura esta que lhe valeu o respeito e admiração dos moradores daquela zona, onde um internauta o identificou nas seguintes palavras: primeiro brasileiro com quem tive o prazer de jogar e interagir. O pastor Gomes, com sua maneira humilde de viver, foi aberto a muitas pessoas, deu espaço em seu pequeno quarto para um grupo de adolescentes e jovens frequentar, onde acompanhavam filmes, jogos e pregações. Lá, naquele pequeno quarto, ele forjou o caráter de muitos, pregando não só no púlpito, mas no relacionamento com sua maneira de ser. No ano de 2009, fez a aquisição de um terreno no bairro da Pecuária, onde o pastor Gomes começou a construção de um templo, que infelizmente não foi a tempo de pastorear. Por quê? Porque no mesmo ano, o pastor deveria beneficiar de suas primeiras férias, fim de um período de 5 anos depois de vir do Brasil. Nesta senda, o referido templo teve que ser inaugurado mesmo sem estar acabado, sem porta, sem todas as condições criadas. Inaugurou-se o templo em setembro de 2009. No dia seguinte, o pastor embarcou para Luanda e posteriormente ao Brasil, onde passou um mês de férias junto da sua família e amigos, lembrando que nesta fase ainda era solteiro.
Enquanto esteve no Brasil de férias, muitos eram os planos e projetos que o pastor à distância falava que tinha com Benguela e que quando voltaria o materializaria. Passado o mês de férias, pastor Gomes regressou a Angola, país onde nunca quis sair. Tão logo chegou em Luanda, foi informado que estaria indo à província da Huila, concretamente no município de Lubango, para dar uma força à igreja que estava naquela cidade. Assim, se estava a colocar um ponto e vírgula ao ministério do pastor Gomes em Benguela. Volvidos 9 anos, isto em 2018, pastor Gomes voltou a Benguela, onde o mesmo dizia ter uma dívida pela forma rápida que teve de sair. Neste regresso, o pastor Gomes trouxe consigo o pastor Isaac Lufungula, um verdadeiro filho gerado nas entranhas missionárias do pastor Gomes, que veio revitalizar uma igreja que se encontrava em declínio espiritual e estrutural. Alugou-se um espaço na cidade de Benguela, na Avenida Brasil, um templo que trouxe um novo tempo para a Igreja Visão Cristã em Benguela. Deste templo surgiu um outro, que agora responde pela sede deste ministério, localizado por trás do supermercado Quero, no bairro Esperança, antigo autódromo de Benguela, município dos Navegantes. Pastor Gomes deixa um legado, não só na província de Benguela, mas muito mais na província da Huila, município de Lubango, bem como na província do Namibe. Sua trajetória no Lubango é marcada no período de 2009 até a data da sua morte, onde cumpriu sua missão, junto de sua legítima e amada esposa, pastora Leiliane Gomes, e sua filha, a pequena Damares Gomes. Neste período, o pastor construiu um legado inspirador, onde deixa o aroma do seu perfume ministerial com 3 templos construídos naquela cidade. No Lubango, o pastor começou vivendo igualmente na igreja, em um quarto que ali estava. Na altura, havia apenas um templo, que o pastor, com sua entrega e compromisso, melhorou a estrutura, dando uma imagem que tem hoje. Durante todos esses anos, o pastor construiu outros 2 templos a nível do Lubango, onde atualmente conta-se com um total de 3 templos, com mais de 2.000 membros. No ano de 2014, o pastor Gomes, com uma visão missionária e profética, com sede de sempre fazer um pouco mais no avanço do reino de Deus e na propagação do Evangelho de Cristo, entra em uma nova empreitada, injetando em um homem um pouco do seu sangue missionário. Tal como o pastor afirmava em suas pregações, o grão de mostarda, se não jogado à terra, fica ele só. Mas se morrer, for jogado à terra, ele cresce e produz outros. Com esta percepção ministerial, separa o pastor Isaac Lufungula e o envia para começar uma obra na província do Namibe, nas seguintes palavras: Lufungula vai, que o resto a gente resolve. No Namibe, a participação do pastor Gomes é inquestionável, pois que lá mesmo, o pastor construiu o primeiro templo e manteve o pastor que lá esteve, enviado por ele mesmo. Ainda ajudou significativamente na construção do outro templo, sendo que hoje, passados 11 anos, o Namibe conta igualmente com 3 templos, onde a participação do pastor Gomes foi imensa. Ao longo destes 22 anos de ministério missionário em Angola, pastor Gomes escreveu com dedicação, compromisso e entrega verdadeira o seu nome na história cristã desse país. Seu nome será lembrado com muito amor e carinho por estas 3 províncias, nomeadamente Benguela, Huila e Namibe, onde participou diretamente da construção de 9 templos, 3 em cada província, com um número vasto de almas para o reino do céu. O ministério deste grande servo de Deus foi marcado por uma tríade inequívoca: palavra, oração e santificação.
Esta foi a marca de seu ministério. Em conversas informais com os seus seguidores, abre aspas, filhos espirituais, sempre disse: se a palavra não funcionar, nada mais funciona. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. É o versículo que ressaltava de sua vida, não só em teoria, mas sim com prática. Não só falava, mas viveu este versículo de forma íntegra. Pois, mesmo com sua saúde debilitada, o pastor afirmava: eu tenho uma missão em África. Eu preciso cumprir meu chamado em Angola. Pastor Gomes dedicou sua vida a esta terra, a esta nação, concretamente nestas 3 províncias, onde seu legado permanecerá para sempre. Sua vida foi marcada pela obediência ao chamado missionário, pelo anúncio incansável e permanente do Evangelho da Salvação, pela formação de discípulos e líderes e pela edificação da Igreja de Cristo, mesmo exigindo dele renúncia da própria saúde e vida, tal como afirma John Stott. A missão cristã nasce da cruz, é sustentada pela cruz e se expressa em uma vida crucificada. Pastor Gomes parte para o seio do Pai Celestial, deixando uma viúva, pastora Leiliane Gomes, que soube estar perto dele, acompanhando-o em suas jornadas missionárias para a solidificação de igrejas e fortalecimento dos irmãos na fé, assim como sua filha, Damaris Gomes, que tal como o pai, é muito amada pelos angolanos. A nossa matriarca, pastora Leiliane, junto à pequena Damaris, externamos os nossos mais sentimentos de pesar por esse momento, porém queremos lembrar-nos que o nosso pai se foi, mas nós aqui estamos, com o coração aberto, pronto a continuar a dar a devida honra e amor a vocês. Não sereis abandonadas e nem deixadas. Angola, em particular Benguela, sempre será vossa casa e igreja. Contem com as nossas orações e em tudo o que precisarem. Amamos vocês grandemente. Embora a dor tome conta de nós, lembremos nesta hora da Sagrada Escritura, que afirma a morte do justo servo de Deus não ser uma derrota, e sim a promoção para a mansão celestial. Paulo afirmou: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Pastor Gomes, acreditando que o Deus que servimos cuida de quem o serve, partiu com esta mesma convicção. O Deus que ele serviu nesta terra cuidou dele e continuará a cuidar daqueles que ele gerou em seu ministério. Tenhamos esperança que um dia nos encontraremos com este guerreiro, combatente da linha da frente, homem de valor, servo fiel do nosso eterno Deus. Nosso patriarca, até já. Obrigado por tudo, reverendo Francisco Gomes. Pai, te choraremos com alegria, te choraremos com gratidão, te choraremos com esperança, te choraremos com saudades, te choraremos e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Certamente, estas seriam as suas últimas palavras. Amém? Glória a Deus. Benguela, aos 23 de dezembro de 2025. O momento que se segue para testemunhos. Eu vou convidar auxiliar Isaac. Eu quero convidar a obreira Mizé. Amém.
quero convidar a obreira Mizé, alguém que conviveu com o pastor Gomes, o nosso eterno patriarca. Ela vai estar de forma breve. Um microfone, faz favor. Tecendo aqui algumas palavras a respeito da figura deste grande patriarca de Benguela. Pai da igreja, né? Falar do pastor Gomes é muita coisa, então vou resumir as palavras. Pastor Gomes foi uma pessoa que apareceu na nossa vida, na nossa casa, uma pessoa praticamente que seu ministério foi bom aqui em Benguela, aqui em Angola, porque praticamente nós não estávamos na palavra, porque quando ainda o meu menino veio explicar para nós irmos para a igreja, eu não estava nem aí, mas foi muito bom, porque era um momento que eu precisava, era muita luta na minha casa, e lá ele apareceu naquela convivência com o marido era turista, então naquela dele arranja carro. Então o pastor Gomes fez amizade com ele, depois ele veio, encontrou os gêmeos, na altura tinha 1 ano, disse que ele queria ser padrinho dos gêmeos, e lá começamos a conviver. Foi uma pessoa boa, uma pessoa doce, uma pessoa que convivemos bastante tempo, ficamos na igreja da fronteira, vivi com ele, tive problema com o meu sogro, ele disse, mas eu não alugo a casa, vem viver comigo. Vivi com ele 1 ano na igreja da fronteira, dali saímos, ele despacha a tua casa, eu vou para a pecuária. Eu disse, está bem, pastor. Dali saímos, fomos para a pecuária, eu também fui para a minha casa. Lá na minha casa, graças a Deus, fiz a minha obra, construí um quarto para o pastor, porque quando ele foi para o Brasil, no regresso dele, ainda ele não tinha bem a certeza assim. Não sabia mesmo que haviam de lhe enviar para o banco. Recebi ele, a pastora Liliane, para a minha casa, viveu lá conosco. Então, resumindo tudo, foi uma bênção na minha vida, porque foi um momento que eu estava vivendo muito difícil. Eu era uma pessoa muito atrapalhada, confusionista mesmo, e até realmente houve uma vez que a minha... Já tem na Maria? Já, porque a minha rival era uma pessoa que até chegava à minha casa, houve um domingo, meu marido já estava convertido, ela veio me atacar mesmo em casa, aquilo foi uma vergonha. Aquilo era sangue, minha sogra teve que vir da Catumbela. A pastora me disse, para de lutar, porque essa luta não é assim. Vamos orar, vamos jejuar, Deus vai dar resultado. Daí me converti até hoje. Então, eu e a minha casa somos salvos a partir. Deus usou o pastor Gomes para vir a Angola, eu agradeço. Que eu e meus filhos até hoje somos salvos e dá graças a Deus, a Deus. Em primeiro lugar é o pastor Gomes, que teve muita paciência comigo, porque eu não queria seguir a Deus. Então, o que eu tenho a dizer para a pastora Liliane e a sua família, que nós estamos com eles, estamos aqui fora. Que eles ficam firmes, que Deus está com eles. Amém? A obreira Mizé, se eu posso usar essas palavras, o único amigo do pastor Gomes e quando ele voltou no Brasil, a única pessoa que ele acompanhou até o banco para ver onde ele ia ficar, para ter certeza que o pastor estaria no lugar, foi o esposo da irmã Mizé, pai do auxiliar Senim. E quando se conheceram, hoje os gêmeos estão com quantos anos? Os gêmeos hoje? 19. 19. Aqueles rapazes tinham 1 ano. Tinham 1 ano. Quando o pastor Gomes convidou a irmã Mizé, o esposo dela e quatro filhos para viverem numa igreja, irmãos, onde já vivia eu e o pastor Gomes, só tinha um quarto. O pastor Gomes convidou essa família para viver lá, porque viviam num quintal de família e era muita confusão. E
como também só era um quarto, ele disse, não, vem e vamos separar aqui um espaço aqui onde vocês vão ficar. E lá, irmão, dizer, o seu esposo e a sua família ficaram um ano. Bem, então, pastor Gomes é alguém de fácil trato. Foi alguém de fácil trato. Queremos convidar o pastor Sérgio, com todo o respeito. Pastor Sérgio, que é um pastor amigo desse ministério, um pastor amigo do nosso pai, pastor Isaac Fungula, e que também conviveu um pouco com o pastor Gomes e conhece muito do nosso pastor. Pastor Sérgio, à vontade. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Nós queremos externar os nossos sentimentos à família do pastor Gomes, ao nosso querido Fungula, sua família, nossa pastora Esperança, os filhos também, e a Igreja Visão Cristã em Angola, Benguela e no Lubango. Eu conheci o pastor Gomes em 2004. Princípio da minha conversão, eu estava a fazer uma formação com a Jocum em Benguela, aqui em Benguela, e o pastor Gomes chegou em Benguela com uma comitiva vindo do Brasil, Benguela, e lá eles foram apresentados como missionários que estavam a chegar em Angola, alguns para trabalhar em Benguela, outros para o Lubango e outros iriam seguir para o Cunene. E foi nessa fase em que nós começamos a estreitar algum relacionamento, alguma amizade. E no final dessa formação na Jocum, um dos pregadores foi um dos missionários, o pastor Isaías. Na verdade, foi muito impactante para nós, porque naquela fase nós ouvíamos muito pregadores brasileiros, em particular o pastor Marco Feliciano, e quando nós ouvimos aquela comitiva do Brasil, pastor Gomes, pastor Isaías, aquilo foi uma inspiração total para nós jovens, sonhadores no ministério, querendo ser pregadores também. É interessante que todos eles partiram, mas o pastor Gomes ficou. A princípio, o pastor Gomes vivia na Jocum, e eu frequentava muito a Jocum. A partir de janeiro de 2005, praticamente eu comecei a viver já na Jocum. Então tive um tempo de convivência. Ouvíamos alguma coisa do pastor Gomes, e ele gostava de partilhar, como já disse o pastor, ele gostava de jogar bola, gostava de jogar futebol. E nós tínhamos sempre partidas de futebol no período da tarde na Jocum, e ele participava conosco, e nós aprendemos alguma coisa com ele, e tínhamos aquela admiração, né? Sendo estrangeiro, em particular brasileiro, e nós ficávamos ouvindo ele, muitas vezes, não é, nos falando alguma coisa a respeito de Deus. E daí fui tendo essa amizade, e quando nós fomos para o Lubango, quando nós voltamos também para Benguela, sempre fomos bem recebidos na Visão Cristã. O pastor Gomes nunca fez alguma acepção para nós. Lá no Lubango, os dias que nós fomos cultuar na Visão Cristã, aqui em Benguela, às vezes que nós fomos convidados, fomos bem recebidos na pecuária, lembro eu, naquela atividade que tivemos na pecuária, com a chegada e inauguração da igreja da pecuária, na fase já do nosso pastor Isaac. O pastor Gomes esteve lá e nós fomos um dos pregadores e fomos bem recebidos, bem acolhidos e sempre tivemos um relacionamento saudável. Assim nós realmente estamos profundamente tocados, acompanhamos todo o live, foi segunda, domingo de tarde, período das 13, 14 em diante, não é? Acompanhamos o live e realmente nos sentimos muito, mas muito chocados. E a nossa oração é que o Senhor possa consolar a sua família, em particular a sua esposa, a sua filha. Que o Senhor continue consolando e, como diz a sua palavra, que
é precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Então, aparentemente a terra perdeu, mas os seus ganharam mais um filho de Deus, um servo de Deus que voltou para casa. Amém? Senhor abençoe. Obrigado por vocês. Vamos aplaudir ao Senhor. Muito bem. Mais nenhum irmão se inscreveu. Então, desta feita, acredito que vamos dar lugar ao Pai. Emanuel, ligação de Isaías, capítulo 6. Amém? Também quero agradecer nessa noite, apesar de ser um culto atípico aqui na nossa igreja. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, incluindo a minha mãe, que está aqui na frente. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Leandro, pastor Sérgio, pastor Virgílio, que está vindo uma viagem longa aí, teve um final de semana pesado. Mas obrigado por estar aqui nos honrando com a vossa presença. Pastor Sérgio sempre me contou essa história que ele repetiu de novo aqui hoje. Desde que eu o conheci no Estela, ele sempre me disse que conheceu o pastor Gomes tão logo ele chegou. E ele sempre dizia, era muito novo quando ele chegou. Então, pastor Sérgio, muito obrigado por estar na nossa vida, em nossa igreja, em todos esses momentos. Pastor Leandro, muito obrigado por ter estado conosco todos esses dias, por ter ligado, deixado mensagem. Obrigado aí a todos que estão aqui presentes também. Amém? É um momento difícil para a nossa igreja, para mim, mas cremos que Deus vai nos dar graça, né? Porque eu creio que aprendemos o suficiente. Eu creio que aprendemos o suficiente. Talvez hoje não vou pregar como tal. Se eu chorar, vocês ignorem o meu choro. Mas eu tenho gratidão. Eu estava para ir para Moçambique no domingo. Tivemos que interromper a nossa viagem de Moçambique e tivemos que voltar. Nosso voo estava para domingo às 9 horas e sábado nos ligaram que aconteceu isso, então tivemos que cancelar a nossa viagem para Moçambique para voltar para chorar com os irmãos, porque eu não estaria bem juntamente com a pastora, está lá em Moçambique, mas sabendo que aquele que fez tudo para mim já não vai estar mais aí, né? Então nós voltamos no domingo. Voltamos por causa disso. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas das suas vestes enchiam um templo. Serafins e querubins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se movera a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Queridos, eu fiquei confuso durante esses dias sobre o que dizer. E a Bíblia nunca ficou tão grande para mim como ficou desde domingo até hoje, em pensar o que eu poderia estar falando aqui, né? Sou um pregador, amo pregar, mas a Bíblia ficou muito grande para mim esses dias e eu virava de um lado, chorava do outro e pensei nesse texto. Texto que havia uma crise em Israel. Uzias havia morrido e Uzias não era apenas um rei para Israel. Uzias era uma referência de fé. Uzias era uma referência de trabalho. Uzias também era referência de estabilidade e segurança. Uzias era o rei inovação. Ele não só inovou politicamente, socialmente, mas também como trouxe um avivamento espiritual sobre a nação. Segundo historiadores, dizem que Uzias era tio primo de Isaías. Então eles tinham uma relação muito próxima com Isaías. E esse texto de Isaías, ele começa com uma visão de perda, uma visão de tristeza, mas termina com uma missão. Ou seja, Uzias morre. No meio do caos, Isaías encontra uma missão da parte de Deus. Por isso, eu quero falar aqui de forma rápida sobre o próximo capítulo depois da perda. Deus sempre tem um novo capítulo para a nossa vida. E o pastor Gomes, na minha cabeça, eu não sei se tem um pastor que vai substituí-lo. Pastor Gomes, para mim, é insubstituível. Por isso, todos os outros que vierem, a única coisa que poderão fazer é continuar o que ele começou a fazer. Porque substituí-lo vão fazer de forma errada. Uma vez eu falei para ele que nunca deixei de reconhecer que o ministério dele me inspirava. E quando eu cheguei aqui, muito atormentado, eu fiquei orando para Deus me dar uma oportunidade para fazer o mesmo que Deus estava fazendo no Lubango conosco aqui. E eu conversando com o pastor Gomes, ele disse assim: você orou para Deus fazer contigo o que ele está fazendo comigo, então Deus já começou. E eu não entendi por quê. Eu disse: por que, pastor, se lá a coisa está difícil, financeiramente a igreja está apertada, tem um monte de problemas? Ele disse: cara, você vai começar onde eu comecei. Você não pode terminar onde eu terminei se você não passar onde eu comecei. Aí eu entendi que eu tive esse privilégio. Eu estava a falar com a pastora domingo, quando nós viemos aqui de Luanda para Benguela, e eu disse: eu sou o filho mais amado do pastor Gomes. E eu vou dizer por quê. Ele nunca me disse que me amava. Ele nunca me disse pessoalmente que me admirava. Mas ele sempre disse para outras pessoas que estiveram com ele. Ele nunca me falou o quanto me amava.
mas ele construiu igreja para eu pastorear no Namíbia. Me trouxe para cá e ele disse, Isaac, vai, o resto a gente cuida. E ele cuidou de mim, da minha família, como ninguém. Então, o que ele fez comigo nesse país, ele não fez com mais ninguém. E eu falo isso com alegria e até com orgulho. Ele nunca me disse que me amava, mas eu olho para trás, eu sou pastor de igreja, eu tenho casa, eu tenho família, eu sou conhecido, porque eu fui treinado, discipulado. Então, o que o pastor Gomes fez comigo, ele não fez com mais ninguém. Eu sei que ele fez muita coisa boa com outros. Ele fez muita coisa excelente com outros. Mas com os meus filhos, o Jaziel desde que nasceu, o Joel desde que nasceu, o Joab ele trouxe do Lubango com 15 dias, do Lubango até aqui, o Joab tinha 15 dias de nascimento, ele veio no carro dele andando devagar, cuidado com o bebê, então nós temos um sentimento muito grande de gratidão. Então, quando eu olho para esse texto, onde Isaías não via mais esperança, onde Isaías não via mais continuidade, a Bíblia mostra para nós que ele vê o Senhor quando ele vai para o templo. E a minha oração é que a igreja do Lubango veja Deus no meio dessa crise. A minha oração é que a igreja do Lubango não se perca, não se desvie naquilo que é o padrão, porque é muito difícil ver Deus no caos. Eu fiquei olhando para a foto do pastor Gomes e parece que o meu telefone decidiu me lembrar de todas as fotos que nós tiramos há um tempo atrás, e meu telefone foi trazendo tudo, e eu falei, como assim? Como é que pode? Mas eu entendo hoje que, apesar do caos, apesar da crise, Deus quer nos mostrar alguma coisa. A Bíblia diz que Isaías, quando olhava para o trono da terra, estava vazio, mas quando ele olhou para cima, ele viu Deus. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Deus talvez tirou o pastor Gomes para redirecionar a nossa visão. Eu falo isso para os irmãos que estão no Lubango e talvez estejam vendo essa live. Eu falo isso para os irmãos que estão no Namíbia e para os irmãos que estão aqui nessa sala e aqueles que estão no Brasil vendo também esse live. Deus talvez tirou o pastor Gomes do nosso meio para reorientar a nossa visão, porque nós o amamos demais. Os nossos olhos estavam fitos nele. Eu acho que Deus está fazendo agora uma volta para ele. Está dizendo, eu usei o meu servo, tudo bem. Eu fiz com ele coisas grandes, tudo bem. Mas vocês precisam olhar para mim. Ele apenas é o vaso, mas eu sou o oleiro. Ele apenas é o meio que eu usei para abençoar as vossas vidas, mas eu sou aquele que é o autor e consumador da fé. Assim como Isaías olhou para a terra, não viu esperança, e quando ele olhou para o céu, ele encontra uma missão, porque ele ouve a voz de Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui. Então nós precisamos olhar para Deus. Que eu entenda que essa obra não vai parar, porque essa obra não estava fundamentada, não está fundamentada no pastor Gomes, não está fundamentada no apóstolo Josué, não está fundamentada em nós como pastores dessa igreja, mas essa obra está fundamentada em Cristo. Como Ele é o nosso verdadeiro fundamento, só precisamos olhar para Cristo. Nessa hora em que a terra está desorientada, a terra está confusa, nós precisamos olhar para Cristo. Aonde tem o vazio do pastor Gomes, Deus quer nos preencher com a presença dele. Deus quer nos preencher com a missão dele. Deus quer nos preencher com a orientação dele. Porque é o que nós vemos aqui Isaías fazendo, porque às vezes confiamos demais em pessoas que Deus usou. Às vezes olhamos para aqueles que Deus usou como tudo da missão de Deus. Às vezes olhamos para as pessoas que Deus levantou e foram canais de bênção para a nossa vida como tudo de Deus, e se não vigiarmos, poderíamos talvez estar idolatrando essas pessoas. Então Deus tira para nós olhar de volta para Ele. Então no ano em que Uzias morre, a nação está em crise. A Bíblia diz que Isaías olha para o céu e ele vê Deus sendo adorado. Ele vê o céu, no céu um Deus glorificado. Ele vê no céu serafins e querubins sobrevoando de um lado para o outro, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
ele olha para o céu e vê um trono, mas não um trono vazio. Porque por enquanto na terra o trono está vazio, no céu o trono jamais ficará vazio. Então hoje eu olho para essa fotografia aqui. Pastor Gomes sempre subiu no altar. Eu gostava muito de querer levar a Bíblia dele. Ele dizia, deixa para lá no Fungula. Ele preferia carregar a sua própria Bíblia. Mas hoje, com lágrimas, eu trouxe a foto dele no altar, porque eu sei que ele nunca mais vai subir nesse altar. Mas nós sabemos que, aonde só tem uma fotografia, essa igreja está sendo direcionada por Deus. Os irmãos do Lubango precisam entender isso, que essa igreja foi fundamentada em Deus, e o nosso Deus continuará cuidando dessa obra. Eu choro com alegria, eu choro com esperança, eu choro crendo que aquilo que Deus começou a fazer através do nosso pastor, Ele vai continuar a fazer em nome de Jesus. Por isso, quando alguém morre na terra, Deus nos convida a olhar para o céu. Se o pastor Gomes partiu dessa terra, Deus está a dizer, voltem os olhos para mim, olhem para o Senhor, olhem para aquele que está no centro de todas as coisas, olhem para aquele que é o autor e consumador da fé. Por isso, quando nós perdemos, precisamos entender que Deus quer nos levar para um novo nível. Eu sei que Deus quer levar a nossa igreja, principalmente a igreja do Lubango, para um novo nível da missão. Pastor Gomes, hoje ele combateu o bom combate. A carreira dele está completa. E ele sempre dizia no púlpito, dizia para mim, e colocou isso na minha cabeça. Isaac, missionário que volta é fracassado. Missionário que volta, ele fracassou na missão. E ele se recusou sempre a voltar. Em 2017 quase morreu. Mas mesmo debilitado, ele disse que eu vou voltar para Angola, a minha missão está lá. E esse ano aqui ele saiu para fazer consulta, comprou bilhetes, tem passagem marcada para voltar, tinha, né, para dia 27 desse mês, porque mais de 100 irmãos, mais de 200 irmãos estão à espera que no dia 27 ele poderia estar batizando. E hoje eu entendo, pastor Gomes passou tudo o que passou, mas ele não voltou, ele não desistiu da missão, ele não retrocedeu da missão. A coisa ficou difícil, a coisa complicou, faltou dinheiro, faltou pessoas, faltou lealdade de alguns obreiros, mas eu vi o meu pastor firme, nunca vi chorar, nunca vi murmurar, nunca vi falando mal de alguém, nunca vi ele dizendo que está difícil. Ele sempre dizia, Deus vai dar um jeito, sempre dizia, Jesus está no comando. E hoje eu entendo que o meu pastor, ele terminou a carreira dele, ele não voltou. E um dia ele disse, e a pastora Leiliane disse, está amarrado, amor. Mas é o que aconteceu, segundo ele disse. Ele disse, para o Brasil, eu só volto morto. E é o que aconteceu. Ele não voltou, não desistiu da missão. Se ele morreu lá é porque Deus estava a dizer, aqui chega. Está tudo bem. Os outros vão continuar aquilo que você continuou. E hoje, com muita dor no meu coração, eu quero dizer para os irmãos que a perda nos conduz para a purificação. Essa perda do pastor Gomes vai revelar muita coisa para a Igreja Nacional. Essa perda do pastor Gomes vai revelar muita coisa no coração dos obreiros no Lubango. Essa perda do pastor Gomes vai revelar muita coisa para a Igreja do Namibe, principalmente também para a Igreja de Benguela. Porque quando Ezequias morreu, Uzias morreu, quando Uzias morre, Isaías percebeu que ele era um pecador. Isaías percebeu que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele entendeu que ele não estava apto para ver a glória de Deus. Talvez essa perda do pastor Gomes ou vai revelar que nós aprendemos e podemos dar sequência ao legado, ou vai revelar que a gente só estava à espera que ele partisse para fazer das nossas. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos ensina a manter essa missão leal, que Deus nos ensina a permanecer com a mesma fidelidade, com o mesmo amor e com o mesmo cuidado da missão que nos foi concedida. Por isso, quando Uzias morre, Isaías ouve de Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu quero dizer, pastor Gomes está saindo de cena, mas Deus está nos chamando para uma nova missão. Não uma nova missão no sentido de nós quebrar tudo que o pastor Gomes construiu de legado, de estrutura, mas uma nova missão com uma nova roupagem.
porque Deus está nos chamando para algo novo. Assim como diz Ageu 2:9, porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. A glória da primeira foi boa. A glória da primeira, do primeiro tempo, foi marcante, porque nós somos marcados pela vida do pastor Gomes. A glória da primeira liderança foi preciosa, e preciosa demais que hoje nós estamos aqui. E eu digo aqui para vocês que eu me recuso a fazer menos do que o pastor Gomes fez. Se nós vivermos, nós queremos elevar isso. Se nós vivermos, nós queremos fazer mais, melhor, ainda mais acima daquilo que o nosso pastor fez. Porque nós hoje temos uma base que quando ele chegou aqui não tinha. Hoje nós temos ombros para subir, que quando ele chegou aqui não tinha nenhum ombro para subir. Por isso, quando Isaías ouve, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Talvez chegou o tempo de nós nos candidatarmos para a missão. Não é tempo de briga, não é tempo de provar quem é melhor do que quem. Não é tempo de nós mostrar que agora chegou a minha vez. Não, não tem a nossa vez, tem a vez do reino. E o reino é que está em causa. Então, que todos nós tenhamos essa consciência. Vamos trabalhar, vamos dar sequência naquilo que o nosso pastor continua a fazer. Sempre cuidadoso. Pastor Gomes, pelo que eu sei, no Lubango, ele só saiu para pregar em uma igreja em 2009. Foi num domingo à tarde. E ele causou impacto naquela cidade, do púlpito da Igreja Visão Cristã, sem rede social, sem partilhas, sem publicações, sem promessas macabras, simplesmente orando e pregando a palavra, simples como ele sempre fez. Ele gerou impacto de um único púlpito que incendiou toda a nossa cidade do Lubango, gerou a nós que estamos incendiando a nossa nação. Então nós temos um coração de gratidão à vida do pastor Gomes. Celebramos ao Deus que dá e ao Deus que tira. Hoje podemos dizer como Jó, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje podemos dizer, Pai, nós não vamos chorar sem esperança, mas também vamos sorrir porque tivemos o privilégio de estar junto desse profeta de Deus que abençoa a nossa vida. Angola chora, em particular Luanda, Benguela, Uambo, Namibe, principalmente a Huila, os irmãos choram, mas nós precisamos chorar, como disse Paulo, chorar com esperança. O nosso choro não é de desespero que perdemos um pastor. A terra perdeu, mas o seu venceu, o seu ganhou, um homem santo de Deus. E com essas palavras, eu quero terminar aqui a minha fala e dizer para a nossa igreja, nós agora entramos no segundo capítulo. Entramos num capítulo sem Moisés. Num capítulo em que nós agora precisamos ser Josué, que vamos atravessar o rio, lutar contra os inimigos da obra e ainda assim, quando chegarmos lá, colocar bem alto a cruz de Cristo e levantarmos a bandeira do Evangelho. Talvez se o pastor Gomes estivesse aqui, é a única coisa que poderia gerar alegria nele. E ele nos ajudou a construir essa igreja e as últimas palavras dele foram: o que eu vejo, nem o pastor Isaac ficando rico, nem o pastor Isaac mudando de casa e comprando carro. O que eu vejo, nem o pastor Isaac usando as roupas caras da Zara ou da Zopo. Mas ele disse: eu estou ajudando essa obra porque eu vejo o pastor Isaac pregando a palavra, salvando vidas. Por isso ele saía todas as segundas-feiras do Lubango e vinha para cá apanhar sol conosco aqui nas obras. Porque ele não via eu brincando com o dinheiro dos irmãos, não via eu comprando carros, mudando de casas, viajando em viagem luxuosa com o dinheiro dos crentes, mas ele via a mim pregando a palavra. E eu sei que ele estava querendo me dar um recado, dizendo que, Isaac, esse lugar é para você pregar, é para você salvar, é para você curar, é para você libertar as pessoas que entrarem aqui. E eu entendi o recado, por isso eu quero agradecer por ele ter deixado tudo pronto para eu exercer e continuar com o ministério. Amém, irmãos? E a nossa oração é que os irmãos ajudem
Nós temos a nossa pastora e a Damares. No próximo sábado nós estaremos lá no Lubango para um culto provincial com a igreja onde nosso pastor ele presidiu. Com certeza lá vai ser o culto mais difícil, com certeza. Mas nós estaremos lá juntamente com o apóstolo Josué, líder máximo da nossa igreja, e os outros pastores, os vice, pastor Daniel, pastor Esdra e o pastor Josias, juntamente com a bispa, a esposa do apóstolo. Estaremos lá e vamos ouvir do apóstolo qual vão ser os próximos dias das nossas igrejas a nível de Benguela, do Lubango e do Namíbia, apesar de que nós já temos sofrido um desmame aqui em termos de cuidado e sustento. Vamos também ouvir como vai ser o destino do Auxiliaquim, porque o Auxiliaquim estava para voltar em janeiro. Então, nós estamos aqui, entregando tudo nas mãos de Deus, aguardando para que Deus faça a obra segundo aquilo que Ele programou. E lembrem-se sempre que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? A gente não entende, pastor Virgílio, mas é boa, é perfeita e é agradável. Pastor, está uma confusão. Tudo se resume nisso. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria. Gostaríamos que os irmãos acompanhassem todo esse processo com oração. Amanhã cedo nós estaremos viajando para o Lubango. Cedo, o primeiro autocarro que sair, nós vamos para o Lubango, porque recebemos a missão de organizar o culto. Não vai ser na igreja, mas vai ser no estádio lá da Senhora do Monte, porque nós sugerimos isso. Não seria possível na nossa igreja, porque só os irmãos da igreja não cultuam todos no mesmo momento. No domingo na igreja lá tem 4 cultos, 500 irmãos no primeiro, 500 no segundo, 500 no terceiro e 500 no quarto, aí 500, 400 por causa do culto dos jovens à tarde. Então é muita gente. Na igreja da Arimba tem 2 cultos pela manhã no domingo, na igreja da Masqueira também tem 2 a 3 cultos pela manhã no domingo. Depois da Covid, os cultos já não voltaram mais ao normal. Todos os cultos ficaram lotados lá, então não há condições de se organizar o que nós estamos fazendo hoje aqui na igreja. Por isso vai ser também lá no estádio e também por conta das chuvas que algumas vezes estão caindo lá no Lubango. Amém? Então nós queremos pedir orações para a vida da pastora Liliane, pastor Michel, pastor Vavá, pastor Varônio, pastor Dias, que estão lá na igreja. Esqueci um pastor Afonso, que está lá também na igreja da Arimba. Nossa oração é que Deus lhes dê a graça a todos os obreiros, que como eles foram fiéis quando o pastor esteve vivo, eles permaneçam fiéis agora. Se a nossa oração, que não haja instabilidade na igreja, mas que haja estabilidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão presentes aqui, que Deus abençoe a nossa vida. Eu não sei se o Adilson organizou o vídeo, poderia meter aí, Adilson? Tem? Aquele vídeo rápido do velório, tem som? Isaac, apaga a luz, por favor. É um vídeo rápido, nós já vamos encerrar, vamos já orar. Por favor. Talvez alguns irmãos não tenham rede social para assistir, então você que talvez não tem rede social, nós queríamos ver se conseguimos colocar aí o vídeo. O que é que tem, pastor? Nossa. Tem, Adilson? Os dois? Põe primeiro do velório, depois do pastor Isaías. Ele fez questão. Tem que voltar mesmo, meter tudo junto. E lembrar os irmãos que na quinta-feira vai ser o Natal, né? Vai ser o Natal na quinta-feira. Vamos ter o nosso Natal, amém? Vamos estar aqui buscando força
Mas vamos estar aí no culto de Natal. Vai ser um culto único aqui todos. Pastor Tony consegue ajudar? Vai, pastor. Travou? Então, por enquanto, estão ajustando aqui. Amém? Ajustam aí, mas a gente precisa ver esse vídeo hoje. É o último que a gente vai ver. Isso, agora vai. Bota aí o som. Aumenta o som aqui. Deus que você serve é um Deus que cuida de você. Quem cuida de você não é o A, o B, o C, o D, o não sei quem, o Mairane, o A. Quem cuida de você é o eterno Deus. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Que o Deus que você serve é um Deus que cuida de você. E quem cuida de você não é. Queridos irmãos, aí de nossa linda província em Benguela, eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Quem nos fala é o vosso conselho pastor Isaías Silva. Eu que, com lágrimas nos olhos, dor no coração, consegui fazer a transmissão do culto fúnebre do pastor Gomes, para que vocês pudessem ter um pouco também de conforto e consolo, tanto vocês como os nossos irmãos de Luanda, de Lubano e os nossos irmãos também do Namíbia. Não foi fácil para mim fazer essa transmissão, porque o pastor Gomes, ele literalmente para mim era um irmão. Nós chegamos aí em Benguela em meados de 2004. Benguela foi o primeiro campo missionário do pastor Gomes aí. Ele tem um carinho muito especial para esta cidade.
pastor Gomes vai para o Urbano e ali inicia uma grande obra onde Deus toca no seu coração. Usado por Deus, ele convida o pastor Isaac, sua esposa, para assumir esta obra, para assumir este trabalho, como foi bem postado no vídeo. Vocês viram que ele foi profeta quando ele disse: eu venho para cá, mas eu vejo multidões. Vejo o pastor Isaac pregando para multidões. E hoje em dia, isto aí é uma realidade. Mas eu tenho um pedido muito especial para vocês. Eu sei que se vocês pudessem, vocês estariam aqui em Manaus, Amazonas, em peso, no velório do nosso querido pastor. Porém, o tempo não permitiu, porque foi muito rápido, muito corrido. E também eu sei que as questões financeiras atrapalham um pouco. O meu pedido a vocês é esse: que vocês possam, a igreja, ainda em ela, organizar as voltas do coração da pastora Liliane, e também, lembrando, será uma maneira de honrar o legado desse grande homem de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe o pastor Isaac, sua esposa e toda a sua liderança, e eu creio que vocês irão fazer um esforço para honrar esse homem de Deus, para ele chegar aqui. Ele chegando aqui, ele estará representando vocês. É óbvio que ali só estará a matéria, porque o pastor Gomes já descansa no Senhor, mas será um momento assim que nós podemos honrar o legado deles. Eu creio que vocês farão muito mais, e o pastor Isaac, em 2026, se assim o Senhor permitir, estará aqui para conhecer o local onde este profeta de Deus ele foi enterrado. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Amém? Então, queridos, esse é o pastor Isaías. O pastor Sérgio conheceu também, né? O pastor Isaías, ele foi o que fundou a igreja do Cunene. Quando ele chegou aqui, o apóstolo Josué enviou ele para o Cunene. Eles são os 3 solteiros que vieram aqui, né? Veio o pastor Gomes, veio o pastor Isaías e veio o pastor Limas. Dos 3 solteiros, quem havia ficado é só o pastor Gomes, que depois se casou em 2010. Amém? Então, amanhã estaremos indo para Lubango e um dia a gente vai lá no Brasil. Vamos criar condições, sim. Vamos lá para honrar e conhecer onde nosso pastor foi sepultado. Amém? Não é porque tem uma coisa especial, espiritual, mas é uma forma de honra e reconhecimento. E nós gostaríamos de encontrar a pastora Liliane próximo ano. Amém? Não vamos fazer isso demorar muito tempo. Amém? Então, nós temos esses 2 objetivos. O primeiro objetivo é nós lembrar e trazer à memória a vida do pastor Gomes e as suas obras. Não oramos aos mortos. O pastor Gomes hoje não vai receber mais nenhuma oração. O que tínhamos que fazer quando ele estava vivo, descendo. Então, tem muitas despesas lá. O pastor Gomes, esse período que ficou doente, já precisou de algumas ajudas financeiras. Então, a igreja do Lubango tem muitas despesas mesmo. Então, hoje nós vamos tirar uma oferta que nós vamos levar essa oferta como uma oferta missionária. A nossa igreja aqui, através da nossa tesouraria, já tem uma oferta preparada, mas nós também queremos, junto dos presentes, preparar uma oferta para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode pegar um envelope aqui, nós vamos estar dando essa oferta nos irmãos pastores que estão lá na igreja do Lubango. Pastor Tony, tem um envelope aí na Bíblia. Nos irmãos que ficaram lá no Lubango. E também, provavelmente, vamos fazer chegar algumas ofertas lá para a pastora Liliane. Amém? Porque provavelmente ela pode vir aí em janeiro ou fevereiro com o pastor responsável pela Missão África, pastor Oldenor. Amém? Então, próximo ano, provavelmente, o pastor Oldenor pode estar aí também conosco. Amém, meu irmão? Então, você que puder dar a tua oferta, Emanuel, pode meter o IBAN da igreja? Os irmãos que puderem fazer uma transferência ou é só botar aí o contato. Pode botar do auxiliar faz tudo aí. Cadê o auxiliar faz tudo? Ah, filho, bota aí o teu contato para os irmãos mandarem o comprovativo das condolências. Se coloca de pé. Essa
é a primeira e única oferta que nós vamos tirar para o pastor Gomes. Eu falo primeira com dor porque nunca tiramos. Que ele nunca precisou e nunca aceitou também. Essa é a primeira. Para vocês, tem muita gente, pastor Virgílio, diz, este branco vem aqui ganhar dinheiro. E a minha dor é essa. Eu sempre disse, um dia eu vou dar, um dia eu vou dar. Sempre dei coisas muito supérfluas. Poderia ter feito grandes coisas. O meu pastor no Namibe não recebeu nada e nunca recebeu e não recebe. Aqui também, ele também nunca recebeu. Eu estou dizendo, essa é a primeira oferta, desde que ele chegou aqui, que ele vai receber. A família dele, lógico, vai receber da nossa mão. Então, gostaria que você levasse a sério essa oferta, porque nunca pedimos nada em nome do pastor Gomes. Então, os meus obreiros, os meus auxiliares, eu vou estar partindo amanhã, 7 horas e ponto. Então, se você me der isso hoje, eu vou conseguir levar amanhã. Se não, vai me encontrar lá. O pastor Tony vai trazer a oferta para os que não puderem dar hoje. Os que não conseguirem dar hoje, é só procurar o pastor Tony. O pastor Tony, como vem depois de mim, vai ainda estar realizando o culto de Natal. Ele pode trazer a oferta também. Amém? Então, cadê o TPA? Nós também temos um TPA aqui. Quem quer ofertar pelo TPA, levanta a sua mão onde você está. E o irmão do TPA vai ficar na porta. Por favor, obreiro Serafim. O Express. Pode botar o meu número no Express. 934. Quem vai fazer pelo Express? Pode botar o número do pastor Isaac. 934 04 54 11. Repito, 934 04 54 11. Esse é o número do Expresso, tá bom? 934 04 54 11. Amém? Essa é a única, a primeira e última oferta que nós estamos usando o nome do pastor Gomes. Para quem nos conhece, nunca pedimos tal coisa em nome dele aqui nessa cidade, quando estive no Namibe. E hoje estamos fazendo isso porque é o nosso jeito de prestar as nossas condolências ao nosso pastor. Quem não pegou os preços é 934 04 54 11. Amém? Pastora Carol, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Salvo além do rio. Vai lá, Xindia. Amém? Graças a Deus. Tem os irmãos ainda a ofertarem aí. Gelson, pode terminar a live? Não entendi? Os irmãos estão a transferir a partir da live? Ficou séria, tá bom. Mas nós queremos gravar um vídeo e eu vou mandar direto para o WhatsApp da pastora Leiliane. Vocês podem, pelo menos vamos falar 1 minuto. Pastora Leiliane, Deus te dê muita força, nós estamos contigo. Amém? Vamos mandar direto para o grupo, para o WhatsApp dela.
Podemos fazer esse vídeo aqui, os irmãos encostarem mais para cá e o câmera vir para cima. É ou não é? Você que tem aí, tem envelope, pode continuar a trazer. Nós vamos estar levando essa oferta para a nossa igreja no Lubango. E como eu disse, pastor Gomes nunca pediu, nunca precisou. Isaac, me manda tanto, me manda X, nunca pediu. Estive no Namibe, fiquei aqui esse tempo todo. Ele me deu até demais. Faltar para mim. Então hoje é a última e a primeira que eu estou colhendo. Com muita dor, não devia ser assim, mas Deus sabe. Deus sabe. Amém? Sendo você tem um celular aí, vamos fechar aqui o corredor, todo mundo. Você fica daqui, pega todo mundo. Pastor Tony, tira isso daqui. Dá essa foto aqui. Isso. Pastor Vigílio, ajuda aqui. Vamos fechar mesmo aqui. São palavras para nossa pastora, para Damaris, né? Podemos? Eu vou falar e depois vocês vão dizer Deus te abençoe, tá bom? E a pastora Liliane, nossa querida mãe, não era para ser assim, né? Eu sei que está difícil para você, também para nós está muito difícil. Mas sabemos que você é uma mulher forte. Você é uma mulher forte, você é um grande exemplo de pessoa, de esposa, de auxiliadora e principalmente de pastora. Nunca deixamos de reconhecer isso. Não era para ser assim, essa perda, mas Deus sabe das tuas capacidades. Talvez, se fosse você, o pastor Gomes não aguentaria. Talvez Deus escolheu ele porque sabe que você suportaria mais do que ele. Queremos dizer para você, primeiro, que nós te amamos e cremos na tua missão. Com a morte do pastor Gomes, não morreu a tua missão. Nós cremos. Ouça a voz de Deus no meio dessa confusão toda. O vento sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Só ouvimos a sua voz. Quando o vento soprar, pastora, escuta a voz do vento. Damaris, eu vi você aí escrevendo aquela mensagem forte. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, missionária. Você foi gerada aqui e nasceu no Brasil, então você é daqui. Que Deus continue abençoando vocês. Então, a igreja vai dizer aqui para vocês o que nós estamos sentindo é muita dor, muita tristeza. Não era nunca para o nosso pai estar numa fotografia assim, mas Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Então, a igreja vai dizer: Deus te abençoe, pastora Leiliane Gomes. Nós estamos contigo. Nós abençoamos a tua vida. Nós abençoamos as tuas filhas. E nos comprometeremos em orar pelo seu ministério. Deus é o Deus dos órfãos. Também é o Deus das viúvas. Que o Deus que multiplicou azeite no Antigo Testamento, Ele venha multiplicar o azeite da alegria sobre a tua vida, sobre o teu ministério e sobre as tuas filhas. Abençoamos a Damaris, abençoamos a Esther e abençoamos a Senhora. Obrigado por tudo. Por amar o nosso Pai, por cuidar do nosso Pai, por cooperar com Ele e combater esse bom combate com Ele. Deus abençoe, pastora. Beijo. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pastor Vigílio. Deus abençoe.